Galera, se liga só, no dia 23 de setembro nós teremos o Muscle Contest Ultimate com o show Classic Physique profissional. E cara, muito provavelmente nós teremos esse embate, Gabriel Zancanelli e Paulo Henrique, o famoso PH Clássico. Ambos em busca da sua vaga para o Mr. Olímpia. E nesse vídeo eu quero com vocês aqui comentar quais que são as características fortes de cada um deles, o que pode acontecer nesse confronto e o que a gente pode esperar, porque nesse mesmo confronto já tem se confirmando aí a presença do Fábio Júnior, que é mais um excelente atleta. Fechou, galera? Então deixa um like aí se tu já curtiu o tema desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa as notificações, tudo lá que eu estou sempre lembrando para vocês. E agora vamos lá tentar discutir e entender quem vence essa super batalha. Bora! Rapaziada, e sempre lembrando para vocês, Growth Suplementos é o melhor cupom da maromba. Qual? Isso mesmo, rapaziada, cupom IK. Muito obrigado a você que já utiliza meu cupom, fortalece demais o trabalho, me permite continuar criando muito conteúdo, manda uma sinalização muito massa lá para Growth, que vale a pena estar junto, Igão. E cara, muito obrigado de verdade. Se você usa, continue usando, e se você puder, indique o cupom IK para os seus amigos. Melhor suplementação, melhor custo-benefício, não tem outra. É Growth Suplementos, com o cupom IK tem tudo aqui na descrição. Rapaziada, tamo junto. Galera, e antes de mais nada, eu quero começar por essas imagens aqui, cara, de um show Classic Physique Pro, aquele show que o Ramon ganhou pra cima do Zancanelli, em que tivemos aqui no First Callout Zancanelli, Ramon, Júnior Jaworski, PH e Júlio Gorila, cara. Nessa oportunidade aqui, o PH ficou na quarta posição, tá? Ó, primeiro ponto interessante aqui é o Ramon. Ó, o Zancanelli é chamado pro centro do palco, animadaço, lá vai o Zanca dando passinho pra frente e o Ramon, ei, faça o retorno aí, amigão. Muito interessante isso aqui. E, cara, aqui a gente tem um pH que não é o pH de hoje, rapaziada. Por que eu digo que não é o pH de hoje? Porque aqui o pH, cara, ele não tinha conseguido equiparar o condicionamento entre o tronco e as pernas dele. Observa aqui, ó, como a perna dele é muito mais polida do que o tronco, né? A perna tem uma densidade melhor, a perna é mais polida no geral do que o tronco do PH. E quando a gente compara condicionamento, ele para o Zancanelli aqui, a gente vê que nos membros inferiores realmente dá-se a entender que fica meio que equivalente com a perna do PH, especialmente o vasto medial aqui, fibrando um absurdo, tá? E outra coisa que a gente tem que reparar aqui também é a projeção que o tronco desses dois atletas tem. Eu vou tentar pegar um frame aqui em que os dois estão armados. Tá complicando porque um arma, o outro desarma. Vamos tentar pegar esse frame aqui agora. Mesmo o Zanca olhando para o braço, mas a gente vai pegar porque fica um pouco melhor. Pronto, esse frame aqui. Não é a melhor imagem, rapaziada, mas dá pra gente meio que fazer os comentários aqui, beleza? Existe uma característica na Classic Physique que muita gente fala que é muito importante, que é a projeção lateral aqui da dorsal, né, cara? A largura que o atleta vai ficar quando ele abrir o duplo bíceps de frente. Por essas imagens aqui, como a câmera ela tá muito para baixo, né, não dá pra gente ter uma real noção, mas eu tenho a impressão de que o PH ele é um pouco mais largo do que o Zanca, cara, especialmente nessa projeção lateral causada pela expansão na dorsal no duplo bíceps de frente. Só que qual que é a questão? Nem o PH, nem o Zanca, eles têm aí a cintura mais fina do mundo, tá? E aí, quando você faz aqui uma proporção, né, cara, você meio que realmente não fica com aquela cintura extremamente fina, como é o caso da do Ramon aqui, por exemplo, tá? Mas vale lembrar que isso aqui eu só tô lembrando para vocês, esse show, tá? É claro que eles mudaram completamente e devem apresentar um físico muito melhorado. Então, quando a gente olha aqui volume de perna, PH tem um bom volume de perna, mas o Zanca também tem. Volume de braço, os dois também têm um ótimo volume de braço. Eu acho o braço do Zanca um pouco mais encaixado. Aqui o PH estava com os punhos para frente, né? Então o bíceps dele alonga o braço todo. Talvez se ele puxasse um pouco mais, ó, como ele faz aqui, talvez esse bíceps ficasse mais impactante também. E aí eu vou soltar o confronto para a gente ver um pouco mais, porque é o que a gente tem aí de mais recente. Olha o sartório do PH aqui, pulando um absurdo, do Zanca muito marcado, né? Então, são dois caras, são dois excelentes atletas, o PH com uma estrutura inacreditável de boa, né? O PH tem mais de 1,90 m e acaba que ele pode pesar bastante. Essa imagem aqui não vai ficar tão boa, mas já dá para reparar um detalhe aqui que é o que, rapaziada? Volume de femoral.
né? A gente pode observar aqui, ó, o Zanca não tem tanto femoral, mas já ficava muito bom, ele já tinha corrigido a pose, já está trazendo aqui, ó, profundidade, né, nesse local aqui, que é onde fica aquele vinco de separação entre o quadríceps e o femoral. O glúteo do Zanca também deixa um pouco a desejar ali. O PH, cara, falta realmente o encaixe melhor do femoral, ele também não tem tanto volume de femoral, o glúteo dele já é um pouco melhor aqui em comparação à proporção que causa entre quadríceps femoral e glúteo para ele, tá? Mas falta aqui bastante coisa no femoral, né, cara? Então, assim, na parte de cima, como os dois têm um ótimo braço, um ótimo peito, um ótimo ombro, eu acredito que deve ficar meio que equivalente aqui na parte de cima, e a parte de baixo pode ser realmente o que vai definir esse confronto, tá? Eu acho que volume de femoral, encaixe de pose no peitoral lateral, tem tudo aí para ser um dos pontos cruciais que vão separar qual dos dois vai ficar melhor nessa competição. Lembrando que aqui eu vou falar de qual vai ficar melhor, tá? Porque teremos outros atletas aí para confrontar junto com eles. Vamos ver aqui agora o duplo bíceps de costa, né? A câmera deu meio que uma embaçada aqui, mas vamos lá ver o que é que eles têm para trazer para a gente aqui e ver se a gente consegue observar. Vamos tentar ver de um em um. Primeiro ponto no pH, né, galera? A gente percebe que falta bastante densidade aqui nessa dorsal, né, cara? Falta um pouco de densidade aqui. Ele tem uma dorsal boa, não é uma dorsal ruim, mas eu acho que, cara, se a preparação do pH prolongasse um pouco mais, ele puxasse ainda mais o condicionamento, acho que essa dorsal ficaria mais insana. O Ramon, deixa o Ramon de lado. O Zanca, cara, olha a diferença dessa pose aqui para a pose do Mr. Olympia. Eu vou colocar aqui a foto da pose do Mr. Olympia de lado para vocês verem. No Mr. Olympia, o Zanca ficou muito torto no ano passado, né, cara? Então dava a impressão que a dorsal dele era muito ruim, e não é, cara. A dorsal do Zanca não é ruim. Quando ele encaixa, olha como fica foda. Porque, ó, tem marcação aqui na parte inferior, precisa de mais, é lógico que precisa de mais. Tanto ele, quanto o Ramon, quanto o PH, quanto a maioria dos atletas. Mas, ó, o latíssimo aqui já estava preenchendo, o redondo tá marcando bastante. Detalhes aqui nos músculos escapulares, o trapézio dele é bem bonito, marca bastante, né? Parece o trapézio do Ramon aqui também. O tríceps fica muito marcado e fibrado. Ó, você consegue ver detalhe do braquial, do bíceps, todos os 3 feixes de fibras aqui, ó, que a gente geralmente menciona, né? O feixe da parte posterior, o feixe da parte anterior e o feixe da parte lateral. Então, assim, é um duplo bíceps de costa muito bom, cara. Muito bom. Só que o público ficou com a má impressão de que o Zanca não tem uma dorsal boa, porque no ano passado ele acabou posando muito torto no Olímpia, e eu acho inclusive que aquele duplo bíceps de costa rendeu e fez o Zanca perder alguns pontos, tá? Então, olhando aqui essas imagens, eu acho, a impressão que eu tenho é que o duplo bíceps de costas do Zanca é um pouco melhor do que o do PH. O abdominais e coxa, vamos ver se a pose abre aqui. Não vai abrir, a câmera não vai abrir, né? Mas assim, tende a ser bom para os dois. Por quê? Porque eles têm pernas incríveis, quando chegam bem condicionados vai ficar muito massa. O Zanca traz um vácuo bom, provavelmente eles vão trazer o tronco ali um pouco mais preenchido, então a tendência é que os dois atletas tenham um ótimo abdominais e coxa. Então, dentro disso que a gente viu aqui, galera, quais são os pontos para a gente levar em consideração e ver que talvez faça grande diferença para eles? De frente, eu acho que o condicionamento vai ser crucial, especialmente se o PH conseguir trazer ali um condicionamento compatível entre troncos e pernas. Acho que fica ainda mais próximo essa briga. De lado, eu acho que o volume de femoral e encaixe de pose, né? Claro, condição, pose sempre vai contar muito, mas tentando se apegar a alguns detalhes aqui. De lado, eu acho que o posterior de coxa vai contar muito. E de costas, resta saber como é que o pH vai chegar de densidade e também o condicionamento que ele vai trazer para o tronco, né? Na parte das costas, que é algo que ele precisa muito. Porque, cara, estrutura ele tem. Então, se ele conseguir trazer um físico muito condicionado, né? Trouxer um condicionamento bem bom, compatível com os demais atletas, o PH se torna um cara muito perigoso. E dentro disso eu fiz essa postagem aqui no meu Instagram, o UFC Maromba, né? Tá na moda agora os atletas quererem fazer luta entre si, e aí eu coloquei o UFC Maromba aqui, confronto iminente entre PH e Zancanelli, cara. E minhas considerações finais são as seguintes: os dois têm o mesmo treinador, o Pacholok, ele é um excelente treinador, a gente tem visto aí que ele tem acertado muito em condicionamento. Por essa imagem a gente consegue ver que a cintura do PH ela melhorou muito, cara. Percebe como ficou bem mais fino aqui agora? E aí ele tá tendo uma boa projeção lateral da sua dorsal, a dorsal tá saindo muito de frente, o braço tá ficando bem forte, né? Eu acredito que se ele trouxer esse punho um pouco mais para trás, tende a ficar ainda mais bonito, assim como o próprio Zanca, né? As pernas dos dois bem marcadas, ó, o PH aí
Véi, o quadríceps do PH é loucura, cara. Esse músculo aqui, o vasto medial dele parece que tá vivo, é muito impressionante mesmo. Então, cara, eu acho que é um confronto muito bom. Acho que vai ficar por detalhes, pelo menos olhando de agora, eu acho que fica por detalhes. Eu tava dando uma olhada aqui no Instagram do PH e não encontrei muitas coisas de coxas, né? Então fica aí a grande questão. Não sei se foi eu que falhei procurando ou se ele realmente não tem postado. Ele melhorou muito o peitoral aqui, cara. Olha como o peitoral dele tá cheio pra caramba, né? Que era um ponto que eu me recordo que das últimas vezes a gente até mencionava, né? Da última vez que ele competiu no Brasil, a gente mencionou, pô, talvez coubesse um pouco mais de peito aqui e tudo mais. E olha como chama atenção. O semi-relaxado do PH tende a chamar muita atenção. Tem aqui esse videozinho aqui, ó. Olha o semi-relaxado dele, como vai chamar muita atenção. A dorsal sai demais, cara. Pernas muito potentes. Esse aspecto do físico aqui, esse aspecto das pernas do PH é coisa de outro mundo mesmo. Então, velho, resta saber como que vai ser a nova versão do PH e como que vai vir a versão do Zancanelli para essa temporada, porque todo mundo já sabe o excelente atleta que o Zanca é, o quanto ele é competitivo quando ele chega muito seco, né? Mas é aquela coisa, tudo é no dia do palco, cara, tudo é no dia do palco, tudo se resume ao que eles vão apresentar no palco, beleza? Então é mais ou menos isso. Hoje, pelo que eu já vi do Zanca e pelo que eu já vi do PH, eu acho que o Zanca tem uma leve vantagem nesse momento, mas é aquela coisa, como a gente tá órfão, né, do PH, como a gente não vê o PH competindo há um tempo já, fica a grande expectativa de que, cara, o que é que ele vai trazer? Né? O que é que ele vai trazer de melhorias? Será que ele vai realmente acertar de primeira com o Pacho? Ou será que ele vai precisar de um pouco mais de tempo com o Pacho? Essas são as grandes questões do PH. Já o Zanca a gente sabe que vai acertar, por quê? Porque a única vez que ele errou junto ao Pacho, né, o Pacho veio a público e disse, ó, eu tentei uma manobra diferente, eu sei onde eu errei. Ah, e aquela vez que eles erraram no Olímpia? Cara, ali eu não levo muito em consideração, por quê? Porque o Pacho estava distante, né, cara? Eu não costumo pegar tanto no pé do treinador quando eles erram uma finalização à distância. E mesmo à distância, o Pacho tem acertado na estreia da competição, como é que foi o caso do Fabrício Moreira, o que pode acontecer com o PH também. Com o Zanca, cara, eu não vejo possibilidade de errar, então, cara, PH vai ter que vir dobrado e ainda tem essa questão, né? O Pacholó que é treinador dos dois e eu tenho certeza que ele vai querer ver os seus atletas dando um show no palco, beleza, galera? Então, se você puder, dar uma passada lá no meu Instagram, tem o link aqui na descrição, comenta lá qual que vocês preferem. Eu tô vendo que a maioria prefere o Zanca, mas todo mundo sabe dos poderes do PH e acredita que, pô, tudo depende do que ele conseguir trazer de melhorias, beleza, galera? Então é mais ou menos isso aí. Esse é o primeiro vídeo somente a respeito do Muscle Contest Ultimate, que é o show que nós presenciaremos esse grande confronto. Fechou? Então é isso. Deixem seus comentários, rapaziada. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!